Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Em uma pequena cidade no interior do Brasil, conhecida apenas como Monte das Almas, Letícia, uma jovem arquiteta de 29 anos, decide tirar férias longe do caos urbano. Após meses de exaustão trabalhando em um grande projeto, ela aluga um charmoso Airbnb em uma fazenda colonial isolada, cercada por montanhas e com uma vista impressionante de um rio sinuoso. A descrição do imóvel prometia tranquilidade, charme histórico e um silêncio reconfortante. Ao chegar, Letícia é recebida por Dona Iracema, uma idosa simpática e misteriosa que cuida do Airbnb. A casa, construída no século XIX, tem paredes de taipa, janelas de madeira desgastadas e móveis rústicos que parecem guardar histórias de outra época. No entanto, há algo perturbador no ar. O cheiro de mofo mistura-se com o de velas apagadas e Letícia nota que todas as portas têm fechaduras do lado de fora, como se tivessem sido usadas para trancar alguém ou algo. Enquanto explora o ambiente, Letícia percebe que a casa é repleta de detalhes que não estavam nas fotos do anúncio. Quadros com retratos antigos de pessoas com expressões severas, marcas de arranhões nas paredes e, o mais estranho, um antigo espelho trincado no quarto principal, com inscrições em latim gravadas em sua moldura. Naquela noite, sozinha, Letícia começa a ouvir sons distantes de passos, mesmo sabendo que é a única hóspede na propriedade. Uma sensação de desconforto cresce, mas ela tenta se convencer de que é apenas sua imaginação. No entanto, ao apagar as luzes, uma sombra parece mover-se no canto do quarto, refletida no espelho, embora nada estivesse lá quando ela olha diretamente. Um mistério se instala. Algo ou alguém parece estar observando. Na manhã seguinte, Letícia tenta ignorar a inquietação da noite anterior e decide explorar os arredores. Dona Iracema a encontra na varanda e, de forma enigmática, entrega-lhe um molho de chaves antigas, sugerindo que ela as use caso precise se proteger. A idosa não dá mais explicações, deixando Letícia confusa e um pouco apreensiva. Enquanto caminha pelo terreno, Letícia encontra ruínas de um antigo galpão coberto por trepadeiras e musgo. Ali, ela sente o ambiente pesar, como se o ar estivesse mais denso. Em um canto, enterrado sob folhas secas, ela descobre um velho diário de capa preta, com páginas amareladas. O diário parece pertencer a uma jovem chamada Mariana, que viveu na fazenda no início do século XX. As primeiras páginas descrevem a vida pacata no campo, mas à medida que Letícia avança na leitura, percebe um tom de desespero crescente. Mariana narra eventos inexplicáveis, vozes sussurrando seu nome, portas que se trancavam sozinhas e sombras que pareciam ter vida própria. Naquela mesma tarde, Letícia decide investigar mais sobre a história da fazenda. Ao visitar a praça central da cidade, ela entra na pequena biblioteca comunitária e descobre um artigo antigo, no qual a fazenda era descrita como assombrada. A história conta que a propriedade havia sido cenário de uma tragédia. Mariana e sua família desapareceram misteriosamente, e apenas o espelho do quarto principal foi encontrado intacto, embora estivesse trincado. Dizem que o espelho era uma relíquia amaldiçoada, trazida por um viajante estrangeiro anos antes. Letícia volta para a fazenda com o coração acelerado, sentindo-se cada vez mais conectada ao mistério. Durante a noite, sons começam a se intensificar. Um choro abafado ecoa pelos corredores, seguido de batidas fortes em portas que não se movem. No quarto, o espelho parece ganhar vida, refletindo imagens que não estão no ambiente. Uma figura feminina, vestida de branco e com um rosto pálido, aparece no vidro, observando Letícia. Apavorada, Letícia tenta sair da casa, mas percebe que todas as portas e janelas estão inexplicavelmente trancadas. A única saída é voltar ao espelho, que agora parece atrair sua atenção como se fosse um portal.
A voz de Dona Iracema ecoa na mente dela, relembrando as palavras sobre as chaves. Letícia encontra o molho que a idosa lhe entregara e começa a tentar cada uma nas fechaduras antigas espalhadas pela casa. Algumas não se encaixam, mas uma chave dourada, gravada com o símbolo de um olho, parece corresponder ao armário no sótão. No sótão, entre teias de aranha e poeira, ela encontra uma caixa trancada. Ao abri-la, descobre objetos pessoais de Mariana. Uma boneca de porcelana, uma escova de cabelo e uma vela nunca usada. Mas é o último item que faz seu coração parar. Uma carta escrita à mão, alertando para nunca olhar diretamente no espelho à meia-noite. A tensão aumenta. Letícia sente que algo ou alguém não quer que ela deixe a casa com vida. A noite cai, trazendo uma escuridão mais densa do que nos dias anteriores. Letícia decide seguir o conselho da carta de Mariana e evitar o espelho a qualquer custo. Ela tranca a porta do quarto e apaga todas as luzes, tentando ignorar os ruídos e murmúrios que parecem agora muito mais próximos. À meia-noite, no entanto, o silêncio absoluto toma conta da casa, criando um vácuo de sons tão estranho que faz os ouvidos de Letícia zumbirem. Uma batida forte na porta do quarto quebra o silêncio. As batidas tornam-se frenéticas, como se alguém estivesse tentando entrar à força. Letícia fica paralisada, segurando a chave dourada com força nas mãos. De repente, o espelho no quarto começa a brilhar com uma luz fosca, revelando novamente a figura feminina. Dessa vez, ela não está apenas observando, está gesticulando, apontando para Letícia com uma expressão de desespero. Convencida de que o espelho guarda respostas, Letícia resolve confrontar seu medo. Aproxima-se devagar, o coração disparado, e tenta decifrar as palavras murmuradas pela figura. Mariana parece implorar para que Letícia olhe mais de perto, mas a jovem arquiteta hesita, lembrando-se do aviso na carta. Nesse momento, uma força invisível empurra Letícia contra o vidro, fazendo-o estremecer. Ao tocar o espelho, ela sente um frio penetrante e uma sensação de vazio, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. De repente, Letícia é sugada para dentro do espelho, caindo em um ambiente escuro e distorcido, onde tudo parece estar ao contrário. As paredes da casa estão manchadas de sangue e ecos de gritos ressoam no ar. Lá, ela encontra Mariana, ou o que resta dela, uma figura fantasmagórica com olhos vazios e um sorriso sinistro. Mariana revela que está presa ali há mais de um século e que o espelho é uma armadilha, amaldiçoado para atrair novas almas. Desesperada, Letícia tenta negociar sua saída, mas Mariana explica que há apenas uma maneira de escapar: encontrar e destruir o objeto que originou a maldição. A figura aponta para uma sala dentro do reflexo, onde Letícia encontra uma vela negra, idêntica à que estava na caixa do sótão. Quando ela tenta pegar a vela, o reflexo começa a se despedaçar, como se o próprio espaço estivesse entrando em colapso. No mundo real, a casa começa a estremecer. Dona Iracema aparece de forma sobrenatural na sala refletida, murmurando que o ciclo deve continuar. A idosa nunca foi apenas uma zeladora, mas sim um espírito guardião que perpetua a maldição ao atrair visitantes desprevenidos. Letícia percebe que ela foi cuidadosamente escolhida para ser a próxima vítima. Com pouco tempo e as sombras da casa se aproximando, Letícia deve decidir: destruir a vela e arriscar sua vida, ou aceitar o destino de permanecer presa no espelho como Mariana. Letícia respira fundo, tentando controlar o pânico que ameaça dominá-la. As paredes do reflexo começam a se contorcer, como se a própria realidade estivesse sendo engolida por algo maior e mais obscuro. A figura de Mariana observa em silêncio, enquanto Dona Iracema, com olhos brilhando de malevolência, murmura palavras em um idioma antigo, alimentando o caos. Letícia entende que sua única chance é destruir a vela negra, o núcleo da maldição. Mas ao tentar tocá-la, uma dor excruciante percorre seu corpo,
como se algo estivesse tentando impedir sua ação. Mariana se aproxima, sua aparência oscilando entre uma jovem assustada e uma entidade monstruosa. "Você não entende", sussurra ela. "Se você destruir a vela, será libertada, mas algo muito pior será solto." O dilema pesa sobre Letícia. A vela parece pulsar, emitindo uma luz opaca que a atrai e a repele ao mesmo tempo. Ela reflete sobre o que viu até agora: a casa, as almas presas, as mensagens desesperadas deixadas por outras vítimas. Tudo aponta para um ciclo infinito de dor. Letícia percebe que sua luta não é apenas pela própria sobrevivência, mas também pela libertação de todas as almas presas ali. Com um esforço tremendo, Letícia pega a vela, ignorando a dor que a consome. Nesse momento, o espaço ao seu redor parece desmoronar. Mariana grita para que ela pare, enquanto Dona Iracema tenta puxá-la de volta, dizendo: "Você não sabe o que está invocando." Mas Letícia, cheia de determinação, acende a vela com um fósforo que estava no bolso de sua calça, lembrança de uma lareira acesa na primeira noite na casa. O fogo cresce rapidamente, iluminando todo o espaço escuro dentro do reflexo. Letícia sente uma força invisível tentando empurrá-la de volta para o espelho, enquanto gritos e sussurros ecoam em todas as direções. No entanto, algo inesperado acontece. Mariana começa a mudar. Sua aparência fantasmagórica se dissolve, revelando uma jovem mulher com olhos cheios de lágrimas. "Obrigada", murmura Mariana, antes de desaparecer em um feixe de luz. Letícia entende que Mariana nunca foi o verdadeiro inimigo. Ela era uma prisioneira, assim como todas as outras almas. Quando a vela finalmente se consome, Letícia é arremessada de volta ao mundo real, aterrissando no chão do quarto. O espelho, agora apenas uma moldura vazia, começa a rachar e se desintegrar em milhares de pedaços. No entanto, algo está errado. A casa parece vibrar com uma energia nova, mais sombria. Dona Iracema, agora uma figura demoníaca, aparece na porta, rindo. "Você conseguiu quebrar o ciclo, mas abriu a porta para algo muito pior." O chão começa a ceder, revelando uma escuridão sem fim. Letícia se levanta com dificuldade buscando uma saída, mas todas as janelas e portas estão trancadas novamente. A única coisa que resta é o molho de chaves em seu bolso. Com um desespero crescente, ela tenta uma chave atrás da outra, ouvindo a risada de Iracema ecoar pela casa. Finalmente, uma chave prateada destranca a porta da entrada principal. Letícia corre para fora, mas quando olha para trás, a casa está em chamas, consumida por uma luz negra que parece devorar tudo. Ela cai de joelhos, exausta, enquanto os primeiros raios do sol despontam no horizonte. Mas algo dentro dela mudou. Enquanto tenta recuperar o fôlego, Letícia sente um frio estranho em seu peito. Quando olha para as mãos, percebe que elas tremem e estão cobertas de uma poeira negra que brilha sob o sol. Os dias que se seguem são um borrão para Letícia. Ela deixa Monte das Almas rapidamente, jurando nunca mais voltar. No entanto, mesmo após sair da fazenda, ela não consegue se livrar da sensação de estar sendo observada. A poeira negra, que parecia inofensiva, agora aparece em outros lugares, nas roupas que ela veste, no espelho retrovisor do carro e até no vapor do banheiro quando toma banho. De volta ao seu apartamento na cidade, Letícia tenta retomar a vida normal, mas as noites tornam-se cada vez mais perturbadoras. Ela começa a ouvir sussurros familiares, idênticos aos da fazenda. Sons de passos ressoam no corredor e o reflexo de sombras aparece em superfícies lisas, mesmo quando ela está sozinha. Certa noite, enquanto está deitada, ela acorda subitamente. No canto de seu quarto, o espelho do guarda-roupa parece brilhar com uma luz pálida. Relutante, ela se aproxima e vê algo que a faz congelar. O reflexo do quarto está diferente, como se fosse uma versão distorcida do lugar em que ela está. No centro da cena, Dona Iracema aparece, sorrindo com olhos negros e profundos. "Você não destruiu a maldição",
diz a voz dela, ecoando no quarto. Apenas mudou o anfitrião. O pânico de Letícia atinge seu ápice quando percebe que sua própria imagem no espelho está agindo de forma independente, sorrindo de volta para ela de maneira perturbadora. O reflexo levanta a mão, pressionando-a contra o vidro, e Letícia sente uma pressão gelada em seu peito, como se algo estivesse tentando puxá-la novamente para o mundo do espelho. Ela tenta fugir, mas a porta do quarto se fecha com um estrondo e o ambiente ao seu redor começa a se deformar. Letícia ouve vozes vindas do espelho e as figuras das almas aprisionadas começam a aparecer, cada uma mais aterrorizante que a outra. Mariana está lá, mas agora sua expressão é diferente, fria, distante, como se ela tivesse aceitado seu papel como parte da maldição. No momento de maior tensão, Letícia se lembra do molho de chaves que havia guardado por impulso em sua bolsa ao sair da fazenda. Desesperada, ela procura entre as chaves, acreditando que alguma delas pode libertá-la. Ao encontrar a chave dourada com o símbolo do olho, ela percebe que essa é a única que parece brilhar, como se estivesse viva. Sem pensar duas vezes, Letícia gira a chave na direção do espelho. O vidro estilhaça com um som ensurdecedor e uma explosão de vento e escuridão preenche o quarto. Por um instante, ela acredita que finalmente conseguiu romper o ciclo. Mas quando a poeira assenta, Letícia percebe que algo está errado. O quarto parece exatamente igual, mas os objetos estão dispostos de maneira ligeiramente diferente. As cores são mais frias e o ar tem um cheiro metálico. Ela corre para a janela e, ao olhar para fora, vê uma paisagem que não reconhece. Ruas desertas, prédios em ruínas e um céu perpetuamente cinza. Então, ela entende. Não destruiu a maldição. Ela foi transferida para um novo domínio, um lugar onde a casa não existe mais. Mas o espírito da maldição reina absoluto. E agora, Letícia é parte dele. Do reflexo quebrado do espelho, surge a risada de Dona Iracema. Bem-vinda ao verdadeiro Monte das Almas, diz a voz, enquanto a escuridão começa a engolir tudo ao redor. Letícia caminha pelo novo mundo que agora a cerca. A paisagem é desoladora, sem vida, mas cheia de ecos de sofrimento. O céu permanece cinzento, sem sol, e um vento gelado sopra constantemente, carregando murmúrios que falam em línguas esquecidas. A cidade que ela vê à distância parece ser uma versão fantasmagórica de um lugar que já foi vibrante, mas agora está abandonado e distorcido pelo tempo e pela maldição. A jovem percebe que está sozinha. Não há sinal de outras pessoas ou almas vivas, apenas sombras que se movem nos cantos de sua visão periférica. A risada de Dona Iracema ecoa ocasionalmente, mas não há mais aparições dela ou de Mariana. Letícia entende que agora ela faz parte da essência desse lugar, e é isso que o torna ainda mais assustador. Ela não é prisioneira de uma entidade, mas sim do próprio ambiente. Um ciclo eterno que se molda de acordo com o medo e o desespero de quem cai nele. Conforme os dias passam, Letícia tenta explorar e encontrar uma saída. Cada caminho parece levá-la de volta ao ponto de partida, como se o espaço estivesse dobrado sobre si mesmo. A única coisa constante é a presença de espelhos quebrados, espalhados por todo o cenário. Em cada pedaço de vidro, ela vê reflexos diferentes de si mesma, alguns chorando, outros sorrindo de forma sinistra, e outros simplesmente observando com olhos vazios. Uma noite, enquanto descansa em um prédio abandonado que parece ter sido um hotel, ela ouve uma voz familiar vindo de um dos espelhos. É Mariana, que agora parece mais humana e menos fantasmagórica. Você não pode escapar, diz ela, com um tom quase resignado, mas pode decidir como viver aqui. Eu lutei por anos, mas isso só me prendeu ainda mais. Talvez você consiga algo que eu não consegui. Letícia pergunta o que isso significa, mas Mariana desaparece antes de responder.
Sozinha novamente, ela reflete sobre as palavras e percebe que sua única escolha é confrontar o medo e aceitar a natureza da maldição. Ela decide retornar ao espelho mais próximo e observa seu reflexo, desta vez sem desviar o olhar. O reflexo se transforma, mostrando uma porta que antes não existia. Letícia hesita, mas sabe que essa é a única chance. Ao girar a maçaneta, é envolvida por uma luz brilhante que a cega momentaneamente. Quando a luz se dissipa, ela se encontra em um lugar familiar, a casa do Monte das Almas, mas tudo está diferente. O ar é limpo, os móveis estão empoeirados, mas intactos, e não há sinais de sombras ou vozes. Ao sair da casa, Letícia percebe que o tempo não passou. O sol está nascendo exatamente como no dia em que chegou. No entanto, ela sente que algo está profundamente errado. As pessoas na cidade não a reconhecem e agem como se ela fosse uma estranha. Quando ela tenta explicar o que aconteceu, percebe que sua voz não é ouvida. Ela é invisível, um fantasma vagando entre os vivos. Letícia entende a verdade devastadora. Ela não escapou da maldição, apenas mudou de papel. Agora, ela é a nova guardiã da casa, destinada a atrair e aprisionar outras almas incautas no ciclo eterno. A última cena mostra Letícia na varanda da casa, olhando fixamente para o horizonte, enquanto as primeiras luzes da noite surgem. Atrás dela, o espelho na sala principal começa a brilhar novamente, esperando pelo próximo visitante.